Olá, eu sou o Daniel Perpétuo E eu, a Tatiane Lamônica. e você está no G-Concast. E hoje é aquele dia maravilhoso que todos nós amamos. Tema polêmico. Ultimamente, minha querida sócia Tatiane, não falta tema polêmico, não? Não falta. Tá difícil a gente selecionar, exatamente. Mas hoje não podia ser diferente. Conta aqui para todos nós, nossos convidados, qual que é o tema polêmico deste mês. Vamos lá. Bom, é um tema bem polêmico mesmo, né? Que é sobre a cobrança de honorários no momento da cobrança da cota condominial, né? Então, esse repasse dessa cobrança ao inadimplente. Então, tivemos aí uma recente decisão do STJ, na verdade, da terceira turma do STJ. É um recurso especial que foi julgado lá no Tocantins, que decidiu, né? E aí é o tema polêmico, decidiu contrário a tudo que se operava até a data desse julgamento, né? Dizendo, então, que os honorários contratuais, os honorários do advogado que faz a cobrança daquela cota condominial, é indevido, independente de previsão em convenção, de previsão em ata, né, de deliberações passadas. Então, colocou tudo isso, né, dentro de uma gaveta e passou a julgar de uma outra forma. A gente vai discorrer aqui sobre essa decisão, sobre as nossas opiniões, assim como já foi no episódio de tema polêmico da última vez, né, do primeiro episódio que nós fizemos. Foi da portaria virtual. Isso, a indenização. E aqui é só para deixar bem claro, né, para todo mundo que nos assiste, que nos escuta, que aqui é a nossa opinião, né? Então a gente traz o que de fato se opera, a nossa opinião e, claro, né, aquilo que vem sendo julgado, aquilo que tem decisão majoritária, enfim, né? Então só para deixar bem claro que aqui a gente coloca sim, né, o nosso dedo, né? A gente coloca aqui as nossas opiniões. E aí, já começando, né, sobre esse tema, infelizmente a gente não teve um posicionamento ainda formal da OAB, porque isso envolve diretamente, né, os advogados, obviamente. Prerrogativas, né? Temos muitos advogados, né, que cuidam exclusivamente de cobrança condominial, né, vivem disso efetivamente. E quando vem uma decisão dessa, nossa, isso, assim, de fato, contraria, eu diria, diversas regras de Código Civil, de Estatuto da OAB, de regras que se operam e estão vigentes. Não é que o Código Civil não está mais vigente, ou que o Estatuto da OAB também não, né? Ao contrário disso, são regras vigentes no país e realmente foi deixado tudo isso de lado, né? Então, o que a gente vê aqui nessa decisão, né? Se vocês pegarem a íntegra, a gente coloca aqui para vocês na legenda o número do recurso especial, e é um processo público, então é possível todo mundo consultar. Vocês vão ver que, assim, o fundamento, né, que se usou nesse julgamento, que beira até o absurdo, além da questão toda que a gente está trazendo, mas o que é o principal ponto aqui é a questão que o adimplente, ele acaba pagando por esse inadimplente, né? Mais uma vez, né? Mais uma vez. Então, assim, está vantajoso, digamos assim, né, diante dessa decisão, ficar inadimplente perante a sua cota condominial, né, que, para quem precisa saber, é uma obrigação próprio ter rem, é uma obrigação que é inerente à coisa, que é uma obrigação, ponto final. Né? É uma obrigação. Quando você resolve morar em condomínio, você não tem a opção de você não pagar. O não pagar significa uma infração às regras daquele condomínio. E por isso você está sujeito às penalidades, que são muito pequenas. Né? São muito pequenas. Hoje a gente fala, no Código Civil e nas convenções, de uma multa de 2% e de 1% ao mês, 0,33 ao dia. Isso numa cota condominial média ali de R$400, R$500, isso é
super baixo, né? Dá R$10 uma cota de R$500. Perto de uns juros de cheque especial, de cartão de crédito. É obviamente que a cota condominial ela vai ficar lá embaixo na ordem de prioridade. E quando vem uma decisão dessa, cai por terra todo o trabalho, né, de jurídico, todo o trabalho operacional do advogado ali, para tentar recuperar essas cotas condominiais e deixar o fluxo de caixa do condomínio, que estava dentro de uma previsão orçamentária, mais saudável, né? Eu vou além. Bom, primeiro que eu vou esmiuçar um pouco essa história. Só para deixar bem claro para quem está nos assistindo, o que é essa decisão do STJ, que ainda não é definitiva, não é do colegiado, né? É de não uma tem turma, efeito contra ainda todos. não tem efeito vinculante e tal. Essa questão com certeza vai ser discutida, né? Existe uma pressão muito grande agora para que a OAB federal, outras entidades entrem nesse processo, como a Amicus Curiae, né? Enfim, participe dessa discussão, né? Esse assunto vai ser discutido ainda, talvez no próprio âmbito do STJ, e com certeza vai chegar no STF, porque nós estamos falando de ofensa à expressa disposição de lei. E nós temos cada vez mais, e aqui é uma crítica que eu tenho feito, né, como advogado que somos, né, cada vez mais decisões judiciais, eles estão praticamente impondo o que tecnicamente, né, os estudiosos chamam de o fracasso do positivismo jurídico. Nós vivemos num país, o Brasil é um país que tem o direito positivado. O que é isso? É o civil law. Então, não existe, um exemplo disso é o princípio da legalidade, né? Não existe crime sem linha anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal, por exemplo. Então, isso aqui é o seguinte, não tem como você estabelecer um comportamento no país, ou uma regra, uma obrigação, ou um dever, ou um direito, sem uma lei que previamente o define, o estipule e o regulamente. Né? Isso é um direito positivado, isso é o civil law. Né? Diferente do direito americano, por exemplo, que é o common law, né? Se aplicam muito mais os direitos e costumes, né? Porque no caso tal versus estados, aí aparece a pessoa no tribunal lá, isso é o civil law, né? Então, a partir do momento que você tem leis positivadas no país e que você impõe regras como o Código Civil, que fala que compete ao devedor arcar com os encargos da sua mora, e aí com a última reforma que teve, 2002, expressamente prevê lá, incluindo-se juros, perdas e danos e honorários advocatícios. Então, como que você aceita uma decisão agora que você mitiga isso? Né? E aí você passa para o plano prático da coisa. Então, qual é o plano prático? Nós estamos tratando aqui em condomínio de 2 verbas de advogado, 2 verbas de honorários advocatícios. Uma é contratual, é quando o condomínio contrata um advogado e nesse contrato ele prevê lá um honorário que ele vai ter direito quando ele faz a cobrança, por exemplo. Quando ele ajuiza uma ação judicial, se o devedor lá, o condomínio que não pagou, ele tiver justiça gratuita, ele vai ser isento, por exemplo, do honorário de sucumbência. Que o honorário de sucumbência é aquele que perde uma disputa judicial, ficou obrigado, por condenação naquele processo, a pagar o honorário do advogado vencedor. Isso não é contratual, isso é um honorário de sucumbência, decorre de uma relação processual imposto pelo juiz. E tem exceções quando a pessoa é beneficiária da justiça gratuita. Então, essas questões elas não se misturam, não se confundem. O honorário contratual e o honorário sucumbencial. O sucumbencial decorre de uma relação processual imposta por juiz. O contratual, ele entra e compõe ali uma indenização para o credor como perdas e danos. Porque se aquele devedor não tivesse dado causa àquela inadimplência, o condomínio não teria que ter contratado o advogado, pago as custas, ajuizado a ação para cobrar o que já deveria ter sido pago normalmente. Então isso entra como uma indenização material. A partir do momento, e aí também está balizado pelo Código Civil, porque na medida que põe ao devedor todos os encargos da mora. Então, veja, você tirar isso do devedor e você jogar para o condomínio, você está jogando para todos, que foi o que a doutora falou, para todos os adimplentes. Então, assim, poxa, eu já não paguei a cota condominial. Aí vem a questão social e moral. Então, eu falei da questão legal, né? Vem a questão moral e social. Eu já não paguei a cota condominial. Geralmente, para ajuizar uma ação, ele já não pagou por 6 meses, 1 ano. Tem gente que até mais, né? Que espera se acumular um pouco para compensar as custas.
6 meses eu já acabei com o orçamento do meu condomínio. Eu moro lá, talvez eu consuma água, segurança, portaria, limpeza, conservação, o AVCB está em dia do prédio, todo mundo está custeando por mim, eu não pago. Aí o condomínio vai e ajuiza a ação. E honorário ainda, todo mundo vai ter que pagar para cobrar de mim ainda? Moralmente, socialmente, isso é justo? Isso é legal? Quer dizer, não é nem legal, porque existe lei, eu já falei, né? Tem a prerrogativa da OAB também, né? E aí é imoral, eu acho. É imoral. Então, veja, a justiça volta mais um pouco, nós falamos no outro episódio polêmico, que falta para o judiciário, né? E eu não estou fazendo crítica a magistrados nenhum aqui, falta para o sistema entender também, além da questão se atentar às questões complexas da legalidade na sua expressão mais ampla de interpretação de todas as leis, mas entender o efeito dessas decisões. Então, eu acredito que o mercado condominial, o mundo condominial, o direito condominial especificamente, ele é muito distante do judiciário. A gente vê isso, né? Nós que atuamos especificamente em condominial, a gente percebe que as decisões judiciais, eles são muito frias de vivência da vida condominial. Então, as decisões não refletem as necessidades de uma vida de condomínio. E essa, pelo contrário, ela potencializa, associado aí à questão da baixa possibilidade de aplicação de multa limitada a 2%, 1% de juros ao mês. Ou seja, vai ser muito vantajoso. Os condomínios vão ficar cada vez mais desgastados. Sem contar a questão que eu falei aqui do arrepio à lei, né? Do afrontamento ao sistema legislativo. Agora, eu não vi nenhuma nota, posso estar enganado, mas até hoje, por parte da Ordem dos Advogados do Brasil, todo mundo espera por isso, mas teve, doutora, e nós conversamos sobre isso, sim, uma nota, eu até gostaria que você comentasse sobre isso, da Anacom, né? Você explica aqui que é a Anacom, e uma nota que eu assino embaixo, uma associação de muito respeito e muita atividade presente em todo o território nacional, né? Fala um pouquinho sobre isso pra gente, doutora. A Associação Nacional da Advocacia Condominial, então a Anacom, né, ela se manifestou formalmente, justamente apontando tudo isso que, né, de forma resumida, que a gente está falando. Então, de fato, discordando, né, veementemente dessa decisão judicial, e por todos esses fundamentos. Então, lá até tem elencados os artigos que, de fato, essa decisão afronta, né? Ela de fato, tem ali todas as prerrogativas anuladas, digamos assim, né? E aqui, se a gente for levar um pouquinho para a prática, né? Aqui uma brilhante aula de jurídico hoje, parabéns. Mas a gente levando um pouquinho para a prática, na realidade, como é que funciona dentro de um condomínio, né? Quando a gente faz uma previsão orçamentária dentro de uma assembleia, se a gente for considerar o índice de inadimplência, para os adimplentes arcarem, a gente fala num aumento ali de 10% a 20% no custo mensal desse condomínio. É claro que isso não se opera, né? Isso não é compatível com a realidade. Então, quando a gente faz uma previsão orçamentária, ou seja, a gente fala que aquele condomínio vai gastar R$20 mil por mês. R$20 mil, ele vai ser rateado entre aquelas unidades, seja pela fração ideal, seja de forma igual. Quando a gente rateia entre essas unidades e a gente tem uma parte dessas unidades que de fato não pagam, né? Quando ela pagar, ou seja, né, quando esse inadimplente ele negociar essa dívida e vier a pagar, ele não indeniza o tempo que ele ficou inadimplente. O que eu quero dizer com isso? As contas que o condomínio se comprometeu a pagar, né, que está dentro dessa previsão orçamentária, ele teve que dar algum outro jeito para pagar. Ou ele tirou do fundo de reserva, ou ele chamou um rateio, ou ele deixou de fazer alguma manutenção para pagar aquela conta, que é primordial. Ou ele pagou vencida com juros e multa muito maior do que a taxa. Então, de alguma forma, teve que fazer alguma manobra por causa desse inadimplente. E isso não é indenizado com 2% de multa e 1% de juros. E aqui, a gente não está falando em cobrar honorários para penalizar inadimplente, que isso de fato é contra a lei. Já tivemos questões ali sobre desconto de pontualidade para penalização. Isso eu até concordo que o inadimplente ele não tem que ser penalizado, mas ele tem sim que arcar e indenizar, né, com os encargos de mora. Ele escolheu não pagar,
né, de alguma forma. É claro que muitos inadimplentes, eles não são inadimplentes porque querem, né? Mas eles são. Isso não tira, né, o título de inadimplente. Alguma coisa aconteceu ali no meio do caminho que ele não conseguiu pagar, mas ele é inadimplente. Quando você deixa de pagar um cartão de crédito, os juros e multa ele é retirado por uma decisão judicial? Ele não é, né? Quando você deve ao banco, a cheque especial, a qualquer outra entidade. Eu até vi um vídeo esses dias. Quando você não paga a sua internet, o que acontece? Corta. Quando não paga teu celular, teu plano de telefone, o que acontece? Corta a tua internet, corta a tua ligação. E no condomínio? Você corta a portaria daquela pessoa? Você corta o serviço prestado para aquela pessoa? Você não corta porque nós estamos falando de muitos serviços comuns e indivisíveis. Exatamente. Então, a limpeza, você não limpa onde ele vai entrar? Exatamente. A gente pula a porta daquele apartamento, né? Então, isso não... Você não faz manutenção do elevador no andar que ele para? Exatamente. Não tem como isso. São despesas indivisíveis que aí já tem uma outra questão sobre associações, por exemplo, né? Mas que não tem como a gente fazer esse corte. E aí, quando a gente vem, então, e movimenta o jurídico, porque, veja, ó, a gente estava falando de prática, né? Na prática, como que funciona? Essa pessoa, depois que ela vira inadimplente, ela tem pelo menos 30 dias para fazer o pagamento do boleto dela só com juros e multa. Ela tem a famosa segunda via do boleto. Pode ser 30 dias, pode ser 60, enfim, vai depender de cada condomínio, mas ela tem um prazo, né? Só com 2% de multa e 1% ao mês. Exatamente. Então só para falar em números isso, se uma taxa condominial, um boleto adição de R$500, ela consegue resolver essa fatura aí, pagando com 30, 40 dias, com 10, 12 reais. Exatamente. Quer dizer, com R$500 a menos, ela já atrapalhou a vida. Se 4 pessoas não pagaram, são 2 mil a menos no condomínio. Acabou com aquele orçamento do mês do condomínio. Exatamente. Mas por R$40, entende? Exatamente. Indenizado R$40, né? Então, indeniza mesmo? Talvez não. Mas assim, o que eu quero dizer é que na prática ele tem um período para se reorganizar financeiramente e pagar sem esses honorários, né? Quando o jurídico é acionado, é porque de fato ele não pagou dentro desse prazo estabelecido no boleto. Então, assim, ele tem a chance, o inadimplente, ele tem a chance de regularizar sem a cobrança desses honorários. Mas ainda não tá bom, ainda ele não está satisfeito, ele quer mais prazo. Então, quando estanca, né, quando termina esse prazo de 30, 40, 60 dias, que vai variar de cada condomínio, aí que o jurídico vai ser ativado e aí que a cobrança jurídica vai fazer sentido, porque eu preciso envolver um advogado para a cobrança ativa, eu preciso estabelecer um termo de acordo compatível com a legislação, eu preciso ter pessoas ali envolvidas nessa operação sistêmica, inclusive, para geração novamente desses boletos, né? Porque normalmente aí temos a parte de parcelamentos. É uma prestação de serviço totalmente específica e peculiar. Exatamente. Somente podendo ser exercida por profissional qualificado com registro na OAB. Não tem como esse profissional trabalhar gratuitamente e também não tem como aceitar que esse profissional trabalhe sendo remunerado pelos adimplentes que não deram causa. Agora, doutor, o que mais assusta essa decisão, né? Essa questão de legalidade, isso vai ser discutido, legal, vai chegar no STF, porque nós temos o princípio da legalidade no artigo 5º 2, né? Ninguém é obrigado a deixar de fazer uma coisa senão em virtude de lei. Então, essa questão vai chegar lá. Agora, o que mais assusta é a decisão final aqui da ementa, ó, que ele fala o seguinte, ó. Eu estou lendo aqui a decisão, o resumo, a ementa da decisão, tá? Item 4 aqui, ó, da ementa. É inadmissível a inclusão pelo condomínio exequente dos honorários convencionais no cálculo do valor objeto da ação de execução de crédito referente às cotas condominiais inadimplentes. Olha agora que gravíssimo isso. Independentemente do fato de existir previsão acerca dessa possibilidade na convenção de condomínio. É inacreditável. Quer dizer, como se a lei por si só já basta e já garante isso, tá? Porque nós já falamos aqui do Código Civil, né, que quem dá causa mora tem que arcar com tudo isso. Agora, veja, a Anacom tomou esse cuidado e no posicionamento aí, na manifestação e no parecer da Anacom divulgado nas redes sociais, a Anacom ainda fala assim,
a gente acha prudente, interessante que essa possibilidade, essa contratação com a fixação do percentual do advogado esteja aprovado por uma assembleia e prevista na convenção. Então, a Anacom ainda toma cuidado disso ser previamente divulgado, consentido, deliberado pelos entes do condomínio. Ou seja, me parece aqui que o STJ, com essa decisão, não trata o condômino como um responsável, né, financeiro daquela obrigação condominial. Afasta a ele todos os encargos de comprometimento com a constituição ali da sua cota condominial. E se ele fica inadimplente, afasta desse condômino inadimplente todos os encargos de devedor. Né? O que não pode ser, porque somente por lei você pode fazer isso, criar ou excluir direitos e obrigações. Já tem lei colocando para esse devedor todos os encargos da mora. Então, eu acho assim, um absurdo jurídico atrás do outro. Veja, nem precisaria. Fazendo uma comparação, uma analogia bem grotesca aqui, seria a mesma coisa de você proibir, por exemplo, um protesto de quem não deve. Então, se a lei já proíbe protestar a título de quem está inadimplente, então seria assim, não, você, se for de condomínio, não pode protestar o título. Não pode protestar. Sendo que condomínio é título extrajudicial com a nova reforma. Né? Assim como um contrato assinado por duas testemunhas. Débito condominial passou a ser título executivo extrajudicial. Por isso, quando deve uma cota condominial, não é uma ação de cobrança, é uma ação de execução. Então, você pode protestar esse título. Então, seria a mesma coisa de chegar ao STJ agora e falar assim, não, quando é condomínio, você não pode protestar. Então, é você dar um tratamento diferente, aí, fere mais um princípio constitucional, o da isonomia. Tratar desigualmente os iguais, né? Aí tem lá a famosa frase, séria, que não é o caso agora. Mas você está ferindo o princípio da isonomia, todos são iguais perante a lei. Porque você está dando tratamento de consequências de mora distintas para devedores em mesma situação jurídica. São devedores, os inadimplentes condominiais são devedores de título executivo extrajudicial como qualquer outro. E por essa razão, não podem ser tratados juridicamente de forma distinta. Então, por analogia, uma pessoa que deve um contrato bancário, ele pode ser isento de pagar os prejuízos materiais que o banco teve com essa inadimplência? Então, com essa decisão, sim. Me parece razoável. Mas isso vai ser aceito? Não vai. Não vai ser aceito. Então, veja, nós estamos falando aqui também, não só do princípio da legalidade, o fracasso e a ofensa ao positivismo jurídico, mas a total afronta ao princípio da isonomia entre devedores, igual nível. Aqui acho que mais uma vez é o judiciário tentando legislar mesmo, né? Porque é realmente rasgando lei, convenção condominial, que é uma lei interna do condomínio, né? Para quem vive o direito condominial, a gente vive com convenção embaixo do braço, né? A gente é a mais específica. Justamente. Aí tem o princípio da especificidade das normas. Exatamente. Quando a convenção condominial não afronta uma lei geral, ela tem a aplicação específica sobre a lei geral. E nesse caso, as convenções que prevêem que os honorários serão marcados pelo inadimplente, ela não está afrontando nenhuma legislação. Ao contrário, ela está reafirmando uma série de artigos, né, que existem, exatamente, que já foram citados. E ele, então, traz essa norma específica para dentro daquele condomínio, né? E aí vem uma decisão como essa e, de fato, vira as costas, né? Tanto para a legislação quanto para a convenção condominial. Então, nos assusta até, porque, assim, na prática, e é o que você comentou aqui no início, me parece realmente que não se vivencia as consequências de uma decisão como essa, né? Então, a gente vai dar uma decisão aqui porque a gente entende uma face, né? Me parece que a análise somente sobre o inadimplente e não sobre o todo, e não sobre o coletivo, né? E, de novo, o direito individual está se sobrepondo ao direito coletivo, né? Então, a gente tem aqui, de fato, assim, uma lista de infrações aqui, se assim podemos dizer, dentro dessa decisão, que afronta e nos assusta quanto à prática disso, porque as consequências, elas são gigantescas, inclusive na vida
condominial. daquela coletividade. Eu estou imaginando aqui já, e nós já estamos sentindo isso na prática, que as pessoas, né, isso Sim. se espalhou de uma forma gigantesca nas redes sociais. Sim. Todo Instagram que você vê aí, no TikTok, aparece essa decisão como se fosse unânime. As pessoas que são leigas já tomam isso como uma decisão pronta Sim, e acabada, é. como lei. Uhum. E aí o que acontece? O que vai acontecer na prática? Já está acontecendo. Aquelas pessoas que trabalham com o mercado de especulação imobiliária, eu vou falar assim, meu imóvel está desocupado? Eu vou deixar quieto, porque 2%, eu vou pôr meu dinheiro no condomínio, eu vou aplicar o meu dinheiro, que ele rende muito mais que 2%. Eu vou investir em outra coisa. Quando eu vender, eu pago. Aí vai acabar o condomínio. A construtora, a incorporadora, quando ela entrega empreendimento, ela tem uma reserva imobiliária lá, tem 20 apartamentos que ela não vendeu ainda. Ela vai ficar pagando essa taxa condominial com 2% de multa? Não vai. Quando eu vender, eu ponho esse custo acima de quem comprar. Só que é a vida condominial lá, daquele condomínio? Então... E o mês, né? E para rodar o mês ali, quem aquelas comprou, despesas. Quem está lá? E ainda vai ter que pagar honorário para cobrar aquele que deve. Olha que absurdo isso. Então nós estamos caminhando cada vez mais com essas arbitrariedades e essas infrações que você falou, legais, né? Uma invasão de competência absurda do judiciário sobre o legislativo, que a gente tem visto com muita frequência. O judiciário, com base em jurisprudência, em súmulas, em posicionamentos vinculados, se apropriou de uma forma no Brasil tão agressivamente e sem cuidado, digo assim, do poder legislativo, que já passou de ser perigoso e já está assim muito agressivo e temerário em várias questões, em várias frentes. Nós temos as decisões mais polêmicas do país hoje tomadas não pelo legislativo, mas por formação de decisão judicial. Então, assim... Sem nenhum precedente, né? E seria uma discussão com o povo, com os representantes do povo na Casa Legislativa, que é o que manda na Constituição, né? Sim. E quem que barra isso? Se é o próprio judiciário? Sem nenhuma consequência, né? É complicado. Então nós estamos Seria assim, ele mesmo que fiscalizaria isso, E né? aqui, ó, vou deixar bem claro, nós estamos falando de questões técnicas, jurídicas, processuais, legislativas, né? Totalmente apartidárias, não quero nem saber de posição de governo, nada disso, né? Estou falando como advogado, como operador do direito. Está muito difícil hoje, está muito difícil. Tem que haver limites para isso, né? E essa decisão, além de ser totalmente absurda na minha visão, com todo o respeito do aspecto jurídico e técnico processual e legislativo, ela tem um efeito desastroso na vida operacional, cotidiana e coletiva do condomínio. E aqui eu tenho mais um ponto, talvez para a gente já caminhar para o fim, sobre a obrigatoriedade, né, melhor dizendo, sobre a responsabilidade do síndico em fazer essa cobrança. Lá no Código Civil também existe um artigo, né, que fala ali as obrigações do síndico e entre uma 1345 e seguintes. Isso, entre um dos incisos, que é um artigo bem grande, viu, síndicos? Leiam esse artigo. Tem bastante coisa para você fazer. Um desses incisos fala sobre a obrigação de cobrar cotas condominiais em aberto, né? Em outras palavras. Ou seja, você não cobra se você quer, é dever. É dever. Ou seja, né? Como que a gente faz isso? Como que o síndico, então, que aqui a gente está falando de coletivo e é isso mesmo, né? Eu acho que esse é o ponto crucial, mas se a gente levar para uma esfera do síndico, que é o representante legal, que é o responsável por esse condomínio, eleito, né, o cargo eletivo que representa essa coletividade, ele fica mitigado na tua própria obrigação. Então, se eu não consigo contratar um advogado para cobrar, porque lá na frente o próprio condomínio, que mal tem receita, porque dependendo do nível de inadimplência, dependendo do índice de inadimplência, o condomínio nem tem dinheiro para fazer pagamento de honorários e custas. Não tem dinheiro nem para pagar as custas, né? Exato. Então, ele inviabiliza, né, acaba inviabilizando, pensando nessa decisão, se realmente isso se consolidar, tomara que não, né? Mas a gente acaba inviabilizando até a própria obrigação do síndico, que fica amarrado ali, sem ter o que fazer, porque o inadimplente, ele não paga, né? O advogado, se ele fizer a cobrança, ele também não vai receber. Qual profissional vai trabalhar sem a devida remuneração? Então, a gente fica ali num limbo. Sem um profissional qualificado desse, ele não consegue cobrar, justamente. Exato. Tem que ter. Então, a gente fica ali num limbo que uma decisão como essa não entende a consequência, né? Não vê lá na frente
como a gente que está à frente do direito condominial, a gente consegue enxergar esse todo. Então, isso também é um ponto, acho que a ser discutido, que com certeza isso não foi analisado nessa decisão, pelo menos não fala nada no teor dela sobre a obrigatoriedade do síndico fazer a cobrança, né? Por isso que eu até reforço que aqui me parece, sim, que foi analisado uma única face, né? Foi analisado somente a face do inadimplente, mas não a face do resto todo. Não da coletividade, não do síndico que tem que fazer essa cobrança, não todo esse ecossistema que tem que funcionar, né, perante o inadimplente que está ali, né, dentre essa decisão. Agora vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Por enquanto, nós vamos viver também nesse ambiente de discussões, teorias, né? E principalmente de muito questionamento, né? De quem que vai querer se apropriar disso, né? Vai querer tomar vantagem, né, Com no certeza. fim das contas, porque como você já comentou aqui, mas eu acho que é importante ressaltar. Nós estamos trazendo esse tema aqui, mas ele não é uma decisão consolidada, ele não tem o efeito erga omnes, né? Não tem esse efeito vinculante, é uma decisão isolada ainda do STJ, que ainda com certeza vai ter outras discussões. Então, o inadimplente, por mais que ele queira discutir, por mais que ele queira reivindicar, então, que ele não pague essa verba honorária, ainda ele não tem, né, esse direito adquirido, digamos assim. Muito embora que assuste que a decisão da terceira turma foi unânime, né? Sim, então são 5 ali ministros que julgaram e tiveram esse posicionamento sem ninguém se opor a esse entendimento, né? Sem ninguém pensar em tudo De isso que a modo gente está falando. Exatamente, sem ninguém. Então, só deixando bem claro aqui que o inadimplente ele não tem esse direito, né, ainda. É claro que pode ter, né, diante dessa decisão, mas ainda não tem. Então, o inadimplente, ele é um processo pode, em curso sim, ainda, por isso que a doutora está falando que ainda não tem, porque essa decisão vale para aquele processo, para aquele caso específico, Exatamente. né? Não é uma norma geral que se aplica indistintamente a todo o condomínio. É lógico que se essa decisão se perpetuar e não mudar, ela vai virar assim um case, como popularmente se diz, né? Uma decisão de referência para que outros magistrados possam se fundamentar e manter mais decisões nesse aspecto, né? E aí, se isso acontecer, na pior das hipóteses, se essa decisão judicial se prevalecer e esse entendimento passar a ser regra, não vai ter outra solução senão o legislativo tomar providência e expressamente, né, alterar o Código Civil, a OAB, e de alguma forma ali fazer pela prerrogativa do Estatuto da OAB, que é uma lei federal também, né, colocar isso como dever expresso, o direito contratual de reverter para o devedor as perdas e danos, reiterar o que já existe no Código Civil, não sei se vai ser possível ou não, de uma maneira bem mas talvez de maneira bem expressa, né? Só para que depois possa... Só para corroborar mesmo. Corroborar e falar, olha, judiciário, aqui você deu uma extrapolada, né? Você invadiu, então eu vou fazer uma lei aqui, ó, nova, só para deixar bem claro que essa posição que você decidiu aqui, ó, a partir de agora não pode mais, tá? Então aí somente mesmo pela via legislativa. Vamos aguardar, vamos acompanhar... E... assim que tiver um fechamento, a gente pode até voltar aqui, né? Falar com vocês. Certeza. Mas a ideia é que a gente traga esses temas, né? Que são tão atuais. Isso é muito recente, né? E como você falou, é curioso até. A gente vem falando muito sobre pessoas aqui também no GCOMcast. E é curioso como, de fato, as pessoas já se apropriaram disso. A decisão, tô vendo aqui, ó, é 17 de setembro. Mas a assinatura da decisão. Então, aí até publicar tudo isso, né? Não tem nem 30 dias, praticamente, né? 30, 40 dias. Então, mas, de fato, assim, as pessoas já se apropriaram disso, tentando, de fato, tomar vantagem, mas isso não se consolida, né? A ideia é que, de fato, a gente trabalhe dentro da legalidade até que, de fato, a gente tenha uma decisão consolidada ou, de fato, com esse efeito erga omnes, né? Bom, então é isso, acho que por hoje, né? Esse é o tema polêmico e condomínio tá cheio de tema polêmico, viu? Tem um outro muito interessante, nós vamos falar em breve. Sim. Que aí também mexe diretamente na vida condominial. Exatamente. No dia a dia, com crianças, com pessoas,
nas áreas do condomínio. Nós vamos voltar a Isso falar sobre aí. isso aí. Então, Guardem aí. deixem os seus comentários, por que não, né? Sobre esse tema polêmico, o que você acha disso, deixa a sua opinião. Você é advogado que trabalha Isso, atua colega condomínio, advogado. coloca aqui sua revolta. Estão querendo usurpar o seu direito sagrado, a sua verba alimentar. Tem mais essa ainda, hein? Honorário advocatício é uma verba alimentar do advogado, privativa, impenhorável. Mas agora, como é que você vai penhorar aquilo que você nem vai receber? Pois Complicadíssimo, hein? é. É isso, então. Muito obrigada. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.